Olá pessoal, mais uma ação em reação, segunda-feira, 26 de junho de 2017. Hoje tempo sol bonito, tempo ensolarado na Baixada Santista. Você que está na Praia Grande, São Vicente, Guarujá, Cubatão, Santos, Bertioga, está acompanhando o programa pelo www.tvcomsantos.com ou mesmo pelo canal 11 da NET. Hoje tempo bonito em Santos. Um abraço para o meu amigo Mário Gil de Portugal, que já passou um WhatsApp para a gente, que vai assistir o programa hoje. Muitas novidades aqui, né? No notícias, multas por causa do celular, 85 multas na região de Santos por dia, é o que declara aqui a CT, né? Muita gente conversando no celular, é só você parar no semáforo e você vê quantas pessoas estão no celular usando equipamento, mas também essas multas deveriam ser utilizadas para educação, para outras coisas, e não só na questão de tributar ao cidadão, né? Também o Bolsonaro cresce nas pesquisas, com o Lula ainda em primeiro lugar, Lula que é um fenômeno, né, de popularidade, o Lula que está em primeiro lugar, depois seguido pela Marina Silva, Bolsonaro e alguns jornais Bolsonaro já empatado cabeça a cabeça com o Lula, lá atrás o Ciro Gomes, Joaquim Barbosa indeciso. Também vamos comentar sobre esse assunto. Sistema cheio de imigrantes, o governador promete, Ecovias promete, mas continua sendo perigoso. Quem faz esse circuito é assalto em ônibus, assalto em moto, motoqueiro assaltando, e tivemos mais uma vítima desse violento sistema, né? Violento sistema, o sistema é violento, é caro e é violento. Violento, onde perdemos mais uma vítima. E depois de uma madrugada terrível como essa, na outra madrugada, novo assalto, tiro no carro, mas graças a Deus não pegou ninguém e tal. Então agora os caras estão atirando para perguntar quem é. Então temos 85 multas por dia de celular, o Santos que perde na Vila para o time do Luxemburgo, coisa triste, né? São Paulo empata, o Palmeiras ganha e o Corinthians também, uma vitória heróica lá contra o Grêmio. Para discutir esses outros assuntos, nós temos aqui o nosso comentarista João Vilela, comentarista do programa aqui, empresário e advogado, também o Dr. Vicente Cassione, advogado criminalista e comentarista do programa. Como hoje é dia par, vamos começar pelo Cassione, à nossa direita, à esquerda de você na tela. Boa tarde, Cassione, tudo bem? Boa tarde, Filete, boa tarde, João, boa tarde, caríssimos telespectadores. João. Boa tarde, Dr. Vicente Cassione, é um prazer fazer um programa com uma pessoa que realmente é uma referência, sempre foi minha referência. Quando eu fiz a faculdade de Direito, então, eu lembro que todos os alunos queriam fazer estágio, pelo menos de criminalista, então era a certeza. Com o Dr. Vicente, sempre foi uma referência na nossa região. Eu sinto, Dr. Vicente, até falar isso antes de começar, o senhor não ter sido eleito na Baixada como prefeito, porque se tivesse sido eleito, hoje a Baixada seria muito diferente do que está hoje. Eu tinha que falar isso, porque está há muito tempo querendo falar essa questão. Muito obrigado. Porque era dobradinha. Cassione é uma referência, não é na nossa região. E Armênio Mendes. Sim, imagina, um conhece tudo da política e do direito e o outro conhece tudo do empreendedorismo e da administração. Quer dizer, seria uma dobradinha perfeita, do meu ponto de vista. Mas a Dr. Vicente é uma referência, não é só na nossa região. É Brasil, realmente, assim, o que ele já fez e o que ele se dedicou a fazer, sempre fez muito bem feito, dando aula, como sendo advogado criminalista, como sendo deputado federal. Tudo o que ele fez muito bem feito e é referência na nossa região. E é muito orgulho ter fazer parte da bancada aqui com o senhor, doutor Vicente. Muito obrigado, viu? Muito obrigado do coração. Cassione, 85 multas por dia de celular, né? Não é de causar estranheza, né? Porque em Santos, você vê, para no semáforo, o cara está no celular, você está atrás do cara, abre o semáforo, ele não sai e tal. O problema é que essas multas não são voltadas, os 10, 20%, para a educação, né? A gente não vê uma sinalização tão eficiente e também não vê uma educação nas escolas, enfim, uma educação do trânsito como deveria acontecer. É isso mesmo? O uso do celular hoje virou, de certa forma, para algumas pessoas, uma atividade quase que viciosa. Quando nós não tínhamos celular, vivíamos sem ele. Hoje que existe o celular, há pessoas que não viveriam se não houvesse o celular. Eu acho que não tinha que ter multa só para quem dirige um veículo com celular. O que já está provado é causa de uma grande porcentagem dos acidentes, porque um desvio
momentâneo que você tem de atenção para o celular é o suficiente para acontecer um acidente. E isso as estatísticas mostram no mundo inteiro. Mas devia ter multa para quem usa celular em restaurante, devia ter multa para quem usa celular conversando com você no meio da conversa. Ele interrompe a conversa para falar no celular, deixando você parado que nem um idiota. Devia ter multa para quem dá celular para criança pequenininha, e a criança pequenininha fica com o celular o dia inteiro na mão, não é? A multa, é claro, é uma brincadeira que eu estou fazendo, uma ironia, mas de certa maneira é uma censura e uma condenação dessa loucura que virou hoje as pessoas ficarem o tempo todo com a cara metida na tela de um tablet, de um celular ou de coisa que o valha. De certa maneira, eu diria, uma fuga de todo o mundo real para o mundo virtual. As pessoas hoje, ao invés de ligarem para outra e dizerem: oi, tudo bem com você? Como é que tá aí? Tá tudo bem? Tudo bem. Ouvir a voz, assim, né? Tá tudo bem? Tudo bem. Olha, eu queria te dizer que eu não vou poder ir em tal lugar. Olha, eu queria te convidar para você ir comigo comer uma pizza. Não, é tudo na base do digitar, escreve aqui, escreve ali, escreve aqui, escreve ali, escreve aqui. As pessoas estão não mais falando entre si. Eu vejo, a gente vê, todo mundo já comentou isso, não é novidade. João, acho que até nós já falamos num programa que estávamos juntos aqui. Você, às vezes, num restaurante, você está vendo um casal, a mulher no celular e o marido, o namorado, o companheiro, quem seja, lá falando no celular também a noite inteira. Não falam um com o outro. A única coisa que tem em comum ali, aos dois, é a mesa do restaurante. Então nós estamos vivendo um tempo realmente de difícil comunicação entre as pessoas e de difícil convivência. Essa convivência é muito mais entre estranhos, porque muitas vezes pessoas mantêm relações extensas, longas, com estranhos, via computador, sem saber quem é a outra pessoa. Pensando, inclusive, às vezes, imaginando quem é a outra pessoa, e a imaginação pode estar muito distante da realidade. Então, são tempos difíceis em todos os sentidos. Tem uma frase que diz, né, João? O celular, ele aproxima os distantes e afasta os que são. Outro dia eu fui os próximos. Os próximos, ele chama para perto os que estão distantes e afasta os que estão perto. Outro dia eu fui no restaurante, eu fiquei ouvindo, verificando com meu filho, eu falei: desliga isso aí. O número de pessoas que estavam no celular, né, o tablet, celulares, tinha a família inteira, todo mundo no celular. Então não se conversa. E também a questão, né, essa questão que hoje em dia as pessoas não vivem mais no celular. Se você esqueceu o seu celular em casa, nossa, eu falei na polícia falando que você foi sequestrado e você não está atendendo o celular. É quase nisso. Porque as pessoas falam: o que aconteceu que você não atendeu o celular? Você ficar num lugar, às vezes eu fico em algum lugar que não pega o sinal, nossa, a pessoa já começa... É uma verdade mesmo. O que aconteceu para a pessoa não responder. O que me assusta, essa questão do trânsito principalmente, tem várias pesquisas que mostram que a pessoa utilizando o celular, às vezes escrevendo no celular, às vezes falando no celular, mas às vezes escrevendo no celular no trânsito, equivale a pessoa estar embriagada. Então o risco é praticamente igual ao da pessoa embriagada. A única coisa que eu coloco, que eu pontuo, é que teria que ter uma forma um pouco mais real, de até ser agravada a pena, perder a carteira de motorista, mas tem que ser provada que a pessoa estava usando o celular naquela hora. Por que acontece? Tem muitos casos que a pessoa não estava com o celular, já aconteceu com pessoas que eu conheço, que não usam o celular. Meu pai, por exemplo, você não vai encontrar ele nunca com o celular. Ele tem celular, mas vai ficar em casa, ele não usa. Eu nunca vi ele sair na rua com o celular. Ele paga a conta, mas nunca aconteceu de ser multado nessa questão. Mas eu conheço pessoas que nunca usaram com toda certeza o celular e já foram multadas com o celular. Eu fui multado aqui embaixo, nunca tinha com o carro com o negócio da imprensa e multou. Falou que não tinha. Aí eu até chamei o rapaz aqui
do laboratório aqui. Não, o CT não estava mais, né? Eu falei, olha aqui, nem abriu o carro. Ele falou, talvez ele não tenha visto. Sim, mas agora você vai comprovação. Aí eu vou fotografar, mas ele vai achar que eu pus ali na hora. Claro. É uma confusão. Né? Essa questão de você comprovar que você não fez, e tem uma indústria da multa que a gente sabe que é verdadeira. Mas na tribuna do leitor, João, tiveram 2 cartas semana passada, acho que uma na sexta ou quinta, eu não me lembro bem. Uma no final de semana, ou sábado ou sexta-feira, e outra na segunda-feira, comentando a mesma coisa. Que ele pôs um cartão de 12, tomou multa, e outra do coisa. Aí a CT escreve que você tem o cartão, mas você pode ter esquecido. Sim, pode ter. Mas o cara teve o trabalho de escrever uma carta. Quer dizer, são 2 pessoas que escreveram a carta. É muito comum. Então são 3 comigo. Então são 3, ou são 3 mentirosos, ou a CT tem que dar um óculos para alguns agentes que não estão vendo, né? Se me multarem usando o celular ou sem cinto de segurança, pode ter certeza que está errado. Porque eu não consigo... na garagem do prédio eu ponho cinto de segurança. Eu dou pisca-pisca na garagem do prédio. É tão comum. Eu sei que é um vício. É bom, é um vício. Eu dando pisca, não vão me multar, ou se multarem vai estar errado. Usando o celular, no máximo que eu uso, que eu acho que já é grave, é Bluetooth. O carro tem Bluetooth, você pega na direção, você usa. Mas eu também não gosto de usar, muitas vezes eu não atendo para evitar essa distração, porque você distrai. A verdade é que se distrai. Mesmo a música no carro, você acaba se distraindo. São coisas lícitas, que não são irregulares se utilizar. Mas você acaba, claro, tudo distrai. Até uma conversa com a pessoa do lado distrai. Mas a grande questão é essa. Tem uma indústria da multa que é incrível. Eu tomei uma multa uma vez na subida da Imigrantes. E é interessante que na multa estava lá a velocidade, 89 por hora, e a placa, velocidade máxima 100 km por hora. A placa na multa, na fotografia da multa, mostrava 100 km por hora. Claro que eu estava antes da placa. Se tivesse depois, o meu recurso seria, com certeza, aceitado, né? Não tem como. Mas a placa anterior, que dizia de 80 km por hora, ela fica a muitos quilômetros antes. Depois eu passei de novo e falei, nossa, a placa está muito longe. A placa é bem no começo da subida e o radar fica ali na balança. Aquela balança dos caminhões ali na frente da Imigrantes. É bem distante, ou seja, a pessoa já perdeu a noção, a referência, que ali era 80 km por hora, e a placa diz bem grande, 100 km por hora. A pessoa tende até a acelerar um pouco mais. Estava 89, já levei a multa. Então essas coisas, a gente toma muito cuidado com essa indústria da multa. Nós temos que tomar um grande cuidado, claro, para não infringir essas regras, que são importantes, mas a indústria da multa é muito grande. Você vê lugares com 30 km por hora, que você vê que ali não tem o menor sentido ter aquela placa. Como tinha esse Cubatão e as pessoas eram roubadas lá. Sim, tinha 30 por hora, a pessoa falava, era roubado. É o que é pior ainda. Acho que parecia que eram os bandidos que punham a placa. É o que é pior ainda. Então, nós temos que acabar com a indústria da multa, porque a multa tem que ser real, verdadeira e ser uma punição que a pessoa se arrependa por aquilo que ela fez. É uma punição que você toma. Agora, você tem uma multa. E o pior, muitas pessoas acabam tendo carros com excesso de multa, colocando para a mãe ou para a avó que tem carteira de habilitação, mas não dirige nunca. Ou seja, a fraude é uma forma de fraudar. Quando você cometeu, você está colocando a pontuação na pessoa que não dirige para você ter... Quer dizer, são coisas, a pessoa perde a carteira depois, mas depois também já foi, não tem mais outra. Tem uma senhora que tinha multa de todos os netos. Ela tinha, acho que 85 anos, ela perdeu a carta, mas também a netaiada dela, que a senhora cascou a multa, acho que foi a família inteira colocando na coitadinha, ela perdeu a carta dela, mas ela não dirige mais, né? A safadeza da Imigrantes, por exemplo, está que você tem na mesma rodovia, com a mesma concepção de pistas, portanto, não há diferença nenhuma, quer dizer, a rodovia começa de um jeito e termina do mesmo jeito. Você tem variações de limites de velocidade que vão de 60 a 120 km por hora. Então você, num determinado trecho, tem que andar a 120, pode andar até 120. No outro trecho idêntico, tem que andar no máximo a 100. No outro trecho idêntico, tem que andar a 80. Num outro trecho idêntico, a 60. E naquela retona, naquele chamado de retão final, chegando em São Paulo, cai para 70. E 50 para frente ainda depois. Ainda. E ainda depois 50. Naquela divisa com o Ricardo Jafé, já vai para 50. Então isso é a safadeza do poder público, não é? Que faz isso exatamente para você
cair nessas armadilhas. São ciladas, são armadilhas feitas pelo indecente poder público que não te arrecada porque você é infrator. Faz você ser infrator sem ser. E arrecada não. Faz extorsão do seu dinheiro. Isto é, furto do seu dinheiro. Porque não tem sentido você variar os limites de velocidade. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Em nenhuma estrada, nenhuma rodovia do mundo civilizado, você tem variações. Salvo quando você tem obras à frente, quando você tem um desvio, aí você tem reduções de velocidade. Fora disso, quando a concepção da rodovia é a mesma, não é? O número de faixas, que a pista é por onde você anda. Agora você tem a pista com a faixa 1, 2, 3 e 4. Na Imigrante chega a ter, inclusive, um trecho com 6 faixas, que é praticamente do pedágio até o Rodoanel, né? Até um pouco antes do pedágio. E as variações, os radares escondidos. Então é o que eu volto a dizer. Você cai em ciladas armadas por aqueles que governam e deveriam governar para você. Mas não, governam te extorquindo dinheiro, tirando o teu dinheiro. E isto fica por isso mesmo. Então vamos aproveitar para dizer que a Artesp, que é um órgão, e eu vou dizer a palavra com um ar assim descontraído, mas a palavra é pesada, que é um órgão sórdido. Artesp, agência reguladora das estradas, tudo que é agência reguladora no Brasil é órgão corrupto. Eu repito isso sempre. E não tenho medo, se quiserem me processar, me processem. Espero que me ponham uma tornozeleira e me deixem cumprir a pena em casa. Mas a Artesp autorizou mais um aumento do pedágio, que é o mais caro do mundo, na Imigrantes. Vai de R$ 25,40 para R$ 25,60 a partir do próximo sábado. E a pergunta que eu faço é, por quê? Onde está o Ministério Público que não pede as contas, as planilhas, quanto a Ecovias, nesse período de concessão, já recebeu muito a mais do que deveria? Aonde está o Ministério Público para pedir explicações de por que esse aumento do pedágio, que teve um aumento recente? Enquanto você paga mais pelo pedágio, você vê que 7 pessoas, de 2013 até agora, 7 pessoas foram assassinadas no sistema. Em menos de 24 horas, professor Cassione, de uma pessoa ser morta, e a outra alvejada. Alvejada, quer dizer, um morreu, só não mataram porque... O carro era blindado. Porque o carro era blindado. Não, esse último não era. Não, o do túnel, que vinha do Guarujá para Cubatão, era o carro blindado, era um Corolla. Agora, esse último não era, né? Então o sujeito levou um tiro, as 2 esposas no banco de trás, os 2 maridos na frente. Do banco do passageiro tomou um tiro na têmpora direita, a bala saiu pela esquerda e ele morreu. Professor, depois desse tem mais outro. Tem outro agora. Outro carro morreu no mesmo dia, às 18h30. Sim. Disparos feitos, um deles atingiu o veículo da vítima, que acabou ileso. O carro alvejado de um morador de Cubatão, funcionário público, 63 anos. Só acertou no automóvel e não na pessoa. Dirigia na pista sentido Santos. Ele estava acompanhado de um amigo na altura do Chico de Paula. Sim, e a pergunta que eu faço é, onde é que nós estávamos? Em Damasco? No Líbano. Na Síria. Na Síria. Nós estávamos aonde? Lá em Mossul, no Iraque? Não, nós estávamos na principal rodovia do principal estado do Brasil. Como o Brasil é o principal em tantas porcarias,
O Estado também é, de São Paulo, principal em tantas porcarias. E a Ecovias é a principal disparada em tantas porcarias. Você não tem policiamento no sistema. Eu viajo no sistema várias vezes por semana. Você não tem policiamento. Você tem aqueles pontos fixos, onde você sabe que a polícia rodoviária está, e normalmente você passa, está vazia a parte interna envidraçada, e não tem um policial rondando pela rodovia. A polícia sabe exatamente, como nós sabemos, onde os bandidos estão, onde eles se escondem, onde eles atacam, e você não tem nenhum tipo de proteção. Fizeram ali uma muralha da China, no trecho final da descida da Imigrantes. Para esconder os bandidos? E os bandidos entram pelo lado da muralha da China do mesmo jeito, e ponto final. Então, nós só temos o direito aqui de espernear, mais nada, porque eles estão pouco se lixando porque está acontecendo ou deixou de acontecer. Pouco se lixando. Nem prefeito municipal toma atitude nenhuma, diz que está viajando, vai estar na Europa agora. Pois é, está em Portugal, depois vai ficar de férias, depois vai para a França. Então, o prefeito municipal, que não é prefeito coisa nenhuma, é uma ficção, né? Porque esses são eleitos, prefeitos. Né? O prefeito municipal está fora, o chefe de gabinete, que pensa que é prefeito e ainda consegue ser mais incompetente do que o prefeito que não é prefeito. Então, a cidade de Santos hoje não tem prefeito e tem uma equipe de incompetentes, tirando uma ou outra exceção, que gerem, entre aspas, uma cidade que era uma das cidades mais importantes do Brasil e hoje é isso que nós estamos vendo aí. E ainda tem gente que diz: ah, mas é o melhor lugar do mundo, melhor qualidade de vida que existe. Vejam as estatísticas, já mudou tudo. O prefeito está flanando, o prefeito está passeando no exterior. Passeando. Né? E o que manda, na verdade, até quando o prefeito está aqui, não faz absolutamente nada, porque não é prefeito, não foi eleito e não tem competência. Esta é a nossa realidade. E aí o povo critica, mas elege essas pessoas. Essa questão da ecovia, João, que vai aumentar o pedágio, né? Mesmo com esses tiroteios, gente sendo morta, para eles acho que está tudo bem, né? Tem umas coisas que eu acho incríveis. Primeiro, quando você tem uma pista da Anchieta, que foi construída pelo Estado brasileiro, com dinheiro dos impostos brasileiros, e você paga exatamente o mesmo preço da pista nova da Imigrantes. Já é algo muito estranho. E obriga o santista, o pessoal daqui da região, da Baixada Santista, no domingo, você é refém. Porque você vai pagar pelo pedágio novo, que é da Imigrantes, e vai descer pela pista antiga, que é da Anchieta, dos anos 50. Então você é obrigado... dos anos 40. Mas acabou sendo... Foi inaugurado em 1948. Tá vendo? Eu me lembro como se fosse hoje... porque eu estava descendo pela Serra Velha com meu pai, minha mãe e meu irmão, nós éramos crianças, e eu me lembro que a gente, do alto da Serra Velha, da Estrada do Mar, Caminho do Mar, sim, a gente via... A construção. A inauguração. Uma comitiva, os ônibus do Expresso Brasileiro, Viação Limitada, que eram aqueles coaches, os ônibus que tinham freio a ar, motor atrás, aqueles ônibus modernos, né? Isso aconteceu em 1948. Então, o senhor vê, a gente paga pela essa pista que o Estado construiu e o pessoal da Baixada Santista é obrigado a descer no domingo, sofrendo todos os riscos possíveis. Esse é o primeiro ponto. O custo é altíssimo. Acho que não há no mundo, eu não conheço no mundo, lugar que você tenha um quilômetro tão caro. Não existe. Outro dia, doutor Vicente, eu estava com o dono de uma fábrica de Portugal, uma fábrica de Guimarães, e ele abriu aqui no Brasil uma distribuidora dos produtos dele de Portugal. E ele falou: João, eu estou sendo roubado. Com sotaque de português. Mas como assim? Em Portugal, para levar da minha fábrica em Guimarães até a Inglaterra de caminhão, que passa, vai pegar
aquela parte embaixo do Canal da Mancha, tudo mais, que vai passar pro trem, e depois continua lá de caminhão. São 3.000 e poucos quilômetros. Eu pago a mesma coisa de frete. Imagina que lá o caminhoneiro ganhe mais, que você tenha outras, essas estradas são melhores. Acredito que sejam um pouco melhores. Tem menos impostos, né? Tem menos violência, tem menos impostos. Eu pago a mesma coisa para o transporte do Porto de Santos até São Paulo. O mesmo custo que eu tenho. É indecência. Eu falei, você não está sendo roubado. Nós todos estamos sendo roubados. Porque não é possível o custo do Brasil ser dessa forma. A responsabilidade da Ecovia, você falou perfeitamente, da questão do muro. Aquele muro e nada, era melhor deixar nada. Porque pelo menos você vê o bandido vindo. E não o muro. Tem que colocar câmera de uma forma ostensiva e procurar ter o policiamento ostensivo. E prender a pessoa que tiver que prender e mandar realmente de uma forma muito maior. Porque os crimes que acontecem são todos os dias. A entrada de Santos é uma entrada vergonhosa para uma cidade do porte de Santos. Uma vez eu li no para-choque de um caminhão, antigamente tinha aquelas frases que eles escreviam no para-choque. Você vai viajando e fica lendo as frases. A gente vai lendo a frase, mas me gravou muito. Que você conhece o bom prefeito pela entrada da cidade. Se depender disso, as nossas cidades estão terríveis. São Vicente está difícil de entrar, Guarujá também, Santos também. As cidades são todas ruins da entrada. Muito ruins. Parece que a gente não quer ter turista aqui. Tem que entrar para o Guinness, a entrada da cidade de Santos, por uma razão. O livro dos recordes, Guinness. Porque, primeiro, que não tem, na minha visão, no mundo inteiro eu já andei, não tem uma cidade em cuja entrada você seja obrigado a parar. Um semáforo. Um semáforo de 3 tempos. Não é nem um semáforo. 3 tempos. Você para e espera que o pessoal da Nossa Senhora de Fátima venha. Depois você espera que o pessoal que vem do centro de Santos e vai ter acesso à Nossa Senhora de Fátima vire. E aí, no terceiro tempo, você faz o caminho. Faz o caminho e 200 metros adiante você tem um semáforo. Então, é o único lugar. É o único lugar em que você tem um viaduto que... Chamado de elefante branco? Sim, que leva o lugar nenhum a nada. A nada. Você sobe naquilo, estreito, desce do outro lado, ele foi feito para coisa nenhuma. Ninguém sabe até hoje para quê. Se tivesse na entrada da cidade, seria bom, né? Não, era a entrada da cidade, mas você teve que ver o contrário. A posição dele estava errada. Ele ficou anos e anos então, a posição está errada, né? Claro. Se tivesse aquela do semáforo que ele estava falando, era ótimo, porque aí não tinha... Mas o pior de tudo, aí que eu digo que tem que entrar para o livro dos Guinness, e tinha que botar quem fez esse projeto, essa gente toda, pagar uma multa ou alguma coisa altíssima e tornar inelegível o governador que fez isso. É a única rodovia que deve existir na face da terra em que você vem pela rodovia e você, para ir para o lado esquerdo dela, o que você faz em qualquer lugar do mundo? Você vem, pega uma alça que é a direita, passa por cima da rodovia. Tá certo ou não? Sim. Aqui não. Aqui você vem e entra à esquerda. Ali no peixe. Na alça. Fazendo, né? Perto do peixe. Perto do peixe. Isto é, todos os caminhões que são obrigados a estar na pasta de direita. A estar na direita. Vão para a esquerda. Vão para a esquerda para poder subir à esquerda, porque não tem a alça normal, regular, feita pela direita. E o contrário é a mesma coisa. Os caminhões todos que vêm da Lemoa, que vêm do Porto, para entrar na Anchieta, entram pela esquerda. Você está indo para São Paulo, passou Elefante Branco, tá certo? Da onde que vêm os caminhões que vão ter acesso? Todos do lado esquerdo. Então, entram pela esquerda e saem pela esquerda. Isto, em nenhum lugar do mundo se conceberia, porque é absolutamente, inclusive, pelas leis do trânsito, é crime. Você não pode sair pela esquerda. No dia de chuva, de trânsito, aquilo aí diminui a mobilidade urbana e muito, porque o caminhão ele começa a ir devagar pela esquerda. Claro, confusão, né? Cada caminhão tem que dar um sinal de que ele vai cortar para cá, vai cortar para cá. Outros não cortam.
Aí você tem 2 filas de caminhão. Aí eles ficam conversando às vezes. E todo mundo esperando o congestionamento acabar. Então, sem contar que a entrada da cidade de Santos, desde o pé da Serra da Anchieta até o semáforo aqui, na entrada de Santos, foram concebidos em 1948. É a mesma Anchieta de 48 que sai do pé da serra e vem dar aqui no Elefante Branco. 48, você faz a conta, quantos anos são? 70 anos. 70 anos. 70 anos, imagine o movimento que tem o porto, de carga, de carros e tudo isso. Ninguém tomou conhecimento. Isso naquela época usava muito mais o trem também, né? Sim. Havia o trem também, mesmo de passageiros naquela época, né? Que você ia para São Paulo, até Jundiaí você ia, pela ferrovia. Então, nós estamos aqui demorando muito em cima desse tema, mas é um tema que pouca gente vê as autoridades tomarem conhecimento. Ignoram, nos fazem de palhaços, de bobos, de trouxas. Nós somos, na verdade, um bando de babacas. E, de certa maneira, nos comportamos. Porque eu me lembro uma vez, da primeira vez que eu fui candidato a prefeito, e isso faz 25 anos, foi em 92, faz um quarto de século, eu era mais louco e mais moço, eu disse que eu ia obstruir a entrada da cidade de Santos, não ia permitir que um caminhão entrasse, eu ia me deitar no meio da rodovia, pegar uns amigos, uns voluntários, nós íamos todos nos deitar no chão, e se os caminhões quisessem entrar, teriam que passar por cima dos nossos cadáveres, que eles iam fabricar. Por quê? Para que alguém tomasse providências no sentido de corrigir a entrada na cidade, que é inadmissível. Você tem aquela via dos Bandeirantes, que vai aqui, ali, né? do lado da linha do trem. Entre esta via e a pista da Anchieta, você tem um matagal imenso que poderia servir para o alargamento da via. Nunca fizeram isso. E você tem aquela maldita marginal do lado de lá, que é a marginal à direita de quem vem de São Paulo, que é a marginal exclusiva dos caminhões que vão e vêm, porque tem os terminais todos da Nossa Senhora de Fátima, da Lemoa, etc, etc. Isto você não vê em Valinhos, você não vê em Vinhedo, você não vê em Campinas, você não vê em Franca, você não vê em Ribeirão Preto. Sabe por quê? Porque estas cidades são protegidas pelos governos do Estado. Aqui o governador só vem para inaugurar a maquete de uma coisa que não vai acontecer. Aqui o governador vem para comer um pastel no Carioca na hora da campanha. Entendeu? É para isso que o governador Geraldo Alckmin, ele tem ódio da Baixada Santista. Ódio. As manifestações dele são nesse sentido. Porque vai no interior. Tem obra no interior inteiro. Nas rodovias do interior inteiro. Está um brinco, uma perfeição. Você chega aqui, é esta maldição. E o governo federal não fica atrás. Porque tinha obrigação, porque o porto é dele. O porto é o maior acionista da Codesp, é a União, é o governo federal. E o governo federal simplesmente não faz absolutamente nada. Fizeram apenas a perimetral no governo Lula, porque eu briguei, e o governo liberou 300 milhões para fazer a perimetral. Mas eu briguei para fazer a perimetral junto com um mergulhão que sairia da Alemoa, passaria por baixo do centro histórico e sairia na perimetral. Mergulhão agora, acabou. O Lula disse na época, para perimetral eu dou o dinheiro, para o mergulhão eu não vou dar. Era 300 milhões para aqui, 300 milhões para aqui.
deu 300 para perimetral e o mergulhão até hoje não saiu. Nós vamos a um breve intervalo, você já sabe, 997 11 5545, para passar sua pergunta para o Dr. Cassione, Dr. João, críticas, sugestões ao programa. É muito rápido e já voltamos. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. A melhor programação, RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br.
Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação, nesta segunda-feira, com o Dr. Vicente Cassione e o Dr. João Vilela. Programa com muito WhatsApp, muita gente ligando. O Uriel Vilas Boas ligou, fez uma pergunta aqui para os dois advogados. Ele comenta aqui que ele acha sobre o engajamento da OAB nessa questão aí do sistema Anchieta Imigrantes, porque ele, como advogado, está sempre indo para Praia Grande, para São Vicente, para São Paulo, e não tem segurança nenhuma. Então ele acha que deveria ter um envolvimento da OAB, né, e também do Conselho Municipal de Segurança, pressionando o governador e a Ecovias para melhorar o sistema. João? Eu não vejo que a OAB faça certas coisas, aliás. É o Uriel. Eu sei, concordo com o Uriel. Ele sempre pergunta em relação à OAB por que não. Mas a OAB acaba não se envolvendo nessas coisas. O Ministério Público, como disse o doutor Cassione, é perfeito. Quem é o fiscal da lei é o Ministério Público. Então, o Ministério Público tem que estar em cima dessas coisas realmente. E, na verdade, tem uma questão política ou de politicagem por trás, e a gente sabe muito bem onde vai terminar isso. Essa questão, agora já descobriram as falcatruas do Rodoanel também, o custo que chega nesse ponto todo o sistema viário brasileiro. É realmente absurdo o que nós temos de custo e o que nós temos de retorno. É sempre mal feito, é sempre mal planejado. A discussão que o Dr. Cassione colocou no bloco passado, das entradas e saídas, dos caminhões, a posição, são coisas que o elefante branco, imagina, nós só conhecemos aquele viaduto que sai no início da cidade, só conhecemos ele por elefante branco. Desde aquela época a gente chama de elefante branco. Elefante branco nada mais é que uma obra inútil. É uma obra inútil. Então já era inútil desde o início. E poderiam ter usado de uma forma um pouco melhor o dinheiro para ter utilizado para você ter o acesso no Senhora de Fátima. Para complicar ainda mais, eu queria colocar mais um caldo nessa questão toda, caldo mesmo, as enchentes, que sempre acontecem na entrada da cidade, que é um outro absurdo completo. No Senhora de Fátima sempre está completamente alagada, completamente, ali vira um rio, e a Martins Fontes ali também sempre alagada. Quer dizer, são coisas que são primárias, porque o mar está ali ao lado. Nós estamos a poucos metros do mar. Então, para sair aquela água seria muito simples. Você nunca consegue um prefeito que faça isso. É um grande absurdo que nós temos na nossa região. Nós temos que mudar todo esse conceito que nós temos, exigir muito mais. Nós pagamos sempre muito caro. Temos uma cidade extremamente refém do estado de São Paulo, porque não te dá... Saiu agora a questão de quanto a gente recebe pela saúde, é muito menos que o resto do estado inteiro. Por que a nossa região metropolitana nunca funcionou? Essa que é a grande questão, Uriel. Por que a região metropolitana, que foi a primeira região metropolitana do Brasil, depois das capitais, quer dizer, a primeira região realmente metropolitana, por que nunca funcionou? Funciona sempre da forma que vira um cabide de empregos aquilo ali. Porque eu não vi nenhum resultado fático, real, para fazer funcionar. Nós não temos saúde de qualidade, nós não temos vias de qualidade, nós não temos educação de qualidade, não temos segurança de qualidade, mas fingimos que está tudo em ordem. Bom, tem aqui a Luciene. O prefeito municipal está fora, viajando, porque a cidade está uma beleza, né? E o Silvio aqui também no Ponto da Praia, falando que nós temos 3 cidades de Santos. Uma que funciona mais ou menos bem, a outra que nada funciona, que é a Zona Noroeste, segundo ele, e o centro que está abandonado, a questão do Silvio. Concordo com o Silvio plenamente, é verdade. São 3 cidades que nós temos em Santos, com 3 realidades diferentes. A orla da praia sempre é melhor cuidada, o centro foi abandonado, de uma forma absurdamente, realmente é incrível como conseguir abandonar o centro de Santos, e a Zona Noroeste que é sempre descuidada, os políticos só estão lá na época da eleição. O que acontece na Zona Noroeste hoje é um grande absurdo, é a outra cidade que é escondida. São 3 cidades, né? São 3 cidades. A quarta que é o Caruaru e o Caiabura também. Mas aí é pouca gente, mora ali, muito pequeno. Mas ali, está tendo problema com as meninas lá. Também. Né? Mas aí que você pega, são 3 cidades completamente diferentes. Realmente ele colocou de uma forma perfeita. A gente sempre debate aqui isso, né? Toda vez a mesma coisa. E a Zona Noroeste merece muito mais. Os canais sempre enchem ali. É algo todo... Teve agora essa verba, né, da macrodrenagem, microdrenagem, porque não sei se é micro, se é macro, porque... Santos Novos Tempos. O Santos... Pois é, Novos Tempos é mais enchente, né? Devia ser menos enchente, mas é mais enchente ainda. Porque não dá, gastaram uma fortuna, o Banco Mundial cortou a linha de financiamento, porque não houve a resposta. Isso também ficou para lá, né? Ninguém mais liga para isso, aconteceu, o dinheiro foi embora, não fizeram obra nenhuma, e tá todo mundo certo, tá tudo bem. Tá bom, então deixa assim.
O Elvio, primo do Zé Geraldo Barbosa, está sumido Zé Geraldo Barbosa. Pergunta para Cassione, você não ganhou em 92 porque você... Aqui a gente fala tudo. Cassione, você não ganhou em 92 porque você foi a favor da lei dos portos, como deputado federal. E por isso o povo votou na Thelma. Como é o nome do... Elvio, primo do Zé Geraldo. Olha, Elvio... Zé Geraldo Barbosa. Eu não sei... É sobrinho. Eu não tenho, graças a Deus, o desprazer de conhecer você pessoalmente. Por que eu digo desprazer? Porque você é uma pessoa mal informada ou de grande má fé. Quando uma pessoa tem má fé e quer colocar uma outra pessoa numa má situação, tem que ser pelo menos inteligente, e você não é. Você é o oposto do inteligente, eu prefiro não dizer o que significa, qual é a palavra que define o oposto do inteligente. Você não é inteligente e você é muito mal informado, porque a lei dos portos é de 1993. Eu fui candidato a prefeito em 92, antes da lei dos portos. E fui eleito deputado e comecei o meu mandato em 95. Portanto, eu não podia votar contra a lei dos portos jamais, porque a lei dos portos é de 93 e eu comecei como deputado em 95. Dá para fazer? Sua cabeça alcança isso, não? 93 é antes de 95? Eu não podia votar em 95, uma lei em 93? Faz um esforço até às 6 da tarde, talvez você consiga entender. Claro que você entende. Má fé. É sua má fé. E mais ainda, você, se fosse honesto intelectualmente, lembraria, já que me acompanha tão mal, mas me acompanha, que quando eu era deputado, eu e a deputada Thelma de Souza, quando começou a lei do porto organizado, etc., fomos no cais da Cozipa e ocupamos o cais da Cozipa. E estavam querendo colocar os cozipanos numa posição trágica. Quem é da época lembra. Enfrentamos ali força armada. Deputada Thelma de Souza, tenho que fazer justiça, e eu. Éramos os dois únicos deputados que atravessamos o estuário e fomos lá no Porto da Cozipa. Portanto, Elvio, o único Elvio bom que eu conheci, pode haver outros, você não é, mas o que eu conheci era um que era zagueiro do Santos, do time campeão em 55. Manga, Elvio e Ivan. Zito, Formiga e Urubatã, Del Vecchio, Walter, Álvaro, Vasconcelos e Pepe. Esse Elvio era bom. Por coincidência ou não, diziam que ele era gaveteiro. E tanto que no último jogo do campeonato de 56, ele deu lugar ao Wilson, que era reserva e não jogou, sob uma acusação que nunca se provou de que ele era gaveteiro. Está esclarecido, Elvio? Está bem claro? Então, não minta para o telespectador e não tente me colocar num lugar que não é o meu. Eu fico sempre no meu lugar. E o meu lugar não é esse em que você quis me colocar usando de má fé. Mas como o programa é democrático, nós fizemos questão de ler essa bobagem que você escreveu. Que eu não fui reeleito porque eu votei contra a lei dos portos. Eu não era deputado, eu não era nada, a lei foi votada antes de eu ser deputado, e fui protestar contra ela depois, com o corpo fisicamente exposto à repressão. Tá bom? O nosso amigo Mário Sérgio cumprimenta o João, Cassione, e diz que também o Gonzaga está totalmente abandonado com moradores de rua, né? E parabeniza aqui o programa, a condução, o Cassione e João, e diz que Santos são 3 cidades, mas que o Gonzaga, que a gente colocou na primeira cidade, né,
Nós colocamos, ele falou que o Gonzaga está abandonado. Assim, você imagina o resto, né? Se o Gonzaga, que é a referência da nossa cidade desse jeito... eu gosto muito da nossa cidade realmente é uma cidade incrível em vários aspectos. Poderia estar muito melhor, essa é que é a minha grande questão. Nós temos uma cidade pronta, com 37 quilômetros quadrados, que tem na ilha. Não estou colocando a parte continental porque praticamente é inabitada. Mas a parte da ilha, ela está pronta. Ela já tem tudo para ser feito. Ao contrário de outras cidades que tem que crescer, que tem que fazer, as vias estão prontas, o sistema de esgoto está praticamente pronto, o sistema de água está praticamente pronto, a cidade é pronta, é manutenção. Maioria plana. Plana, fácil de mexer, é manutenção. Manutenção, zeladoria, é o que a cidade precisa realmente. Qualidade de vida, nós temos uma boa qualidade de vida, mas falta essas coisas. Por que acontece as pessoas, se passar na praia hoje, que é nosso cartão postal, se perguntarem para qualquer um, qual que é o lugar que é o cartão postal de Santos? É a praia, são os jardins da praia. Que nós tivemos muita sorte, há 100 anos atrás, de ter tido administradores de verdade na nossa região, que fizeram um sistema de coleta de esgoto com o Saturnino de Brito. Nós tivemos o sistema dos canais que foram feitos, fez a drenagem da cidade, que isso dá uma diferença brutal. Há 100 anos atrás, nós colocamos sistemas de bonde, fizemos um sistema de transporte público realmente com qualidade. Antes até de São Paulo, nós tivemos bonde antes que São Paulo. Nós tivemos um sistema de iluminação, foi um dos pioneiros no Brasil. Nós tivemos o primeiro sistema público de iluminação, isso não faz 100 anos, faz muito mais de 100 anos, que era com óleo de baleia ainda. Mas foi o primeiro do Brasil. Nós tínhamos um protagonismo, nós tínhamos um aeroporto regional com rotas reais. Eu tenho fotos do meu avô, Cassione, subindo no avião da Panam, que ele tinha negócio no Rio de Janeiro, sim, e com rotas normais. Aqui. Com o sistema férreo, que funcionava muito bem, que foi um desafio, imagina, construiu isso no século XIX. Na base da cremalheira, você subia 700 metros de Serra do Mar com um trem. Isto não existia em qualquer lugar do mundo. Foi Barão de Mauá que desenvolveu a segurança da cidade. E né? Os ingleses. Sim, junto com os ingleses. Quem construiu foram os ingleses. Nós tínhamos um processo muito mais eficiente. São Paulo Railway. Sim. Nós tínhamos um processo muito mais eficiente. Nós tínhamos pessoas que faziam realmente acontecer na cidade. E nós temos toda a condição de voltar a crescer de novo. O que eu falo é que Santos tem que ser protagonista no país. Sempre foi protagonista. Primeiro Hospital das Américas, Santa Casa, foi em Santos. Tudo que nós temos, a rodovia, a ferrovia, todos os sistemas que nós temos, o maior porto da América Latina com 54 atracadouros. O do Rio de Janeiro com a expansão tem 13. Nós merecemos muito mais. Nós temos de aeroportos aqui na nossa região. Nós não temos, por uma falha realmente de força dos nossos políticos. Se os prefeitos quisessem, nós teríamos já tido um aeroporto aqui na nossa região. Houve a possibilidade. Desistiram disso, vai ficar essa história que o Guarujá vai ter, Praia Grande vai ter, mas fica nesse futuro incerto. O VLT foi um crime que fizeram, é eficiente, é bom, melhor isso do que nada, mas era para ter colocado monotrilho na nossa região. É falta de planejamento. Por que monotrilho? Porque você não cortava as ruas da forma que você corta hoje. Você passava por cima e você podia colocar feira embaixo. Melhoraria muito a eficiência. Sabe? Você não teria alagamento, você não teria uma série de problemas. Não. Vamos fazer o pior para Santos e o melhor fica em São Paulo, porque lá eles usaram o monotrilho, né? É engraçado que em São Paulo usou o monotrilho e está sendo inaugurado o monotrilho pelo mesmo governo que fez esse bonde modernizado, que eu repito, é importante, é confortável, é algo melhor do que nada, mas nós não podemos ficar pensando dessa forma, temos que pensar mais e não menos. Cassione, a questão da cidade, que já foi uma cidade muito mais pujante, né? Eu não tenho absolutamente nada a dizer. O João falou de uma forma brilhante, impecável, retratou a história da construção e a história da desconstrução de Santos. Santos foi construída e era um exemplo, foi uma das cidades mais desenvolvidas do Brasil, tirando uma ou duas capitais. Depois veio o pessoal, começou a desconstruir. Não é? Começou com a perda da autonomia, quando nós perdemos a autonomia na época do 64, 65, 66, 67, 68 para frente. E depois, o que veio depois, salvaram-se o Justo e o Carvalhinho. Porque antes já começou a desconstrução, não foi bem no período militar, não.
Quem acabou com os bondes foi o Silvio Fernandes Lopes. Você imagina essa cidade hoje com bondes modernos, como você vê nas melhores cidades do mundo? Eu estive recentemente em Estrasburgo, espetáculo. Você vai, Varsóvia, é impressionante. Então, desconstruíram Santos. Só resta o Oceano Atlântico, que piorou, que está poluído, não é? Areia, e nenhum prefeito se atreveu até hoje a dizer que foi ele que fez o Oceano Atlântico, nem fez a areia da praia. Bom, o programa foi muito bom, a dona Joana está mandando um abraço para todos aí, parabenizando o programa, o seu Zé da Ponta da Praia. Nós temos que encerrar, queria agradecer o João Vilela, comentarista e advogado, Vicente Cassione, até segunda-feira que vem com o Vicente Cassione. Queria agradecer a você que ficou no programa, um bom início de semana, que vocês merecem, e continue com a nossa extensa programação. Muito obrigado.